Eu achei um artigo bem interessante, bem dentro da linha do que eu penso, então eu vou mostrar ele, comentar ele aqui para vocês. Então foi dessa Folha de São Paulo do dia 20 de hoje, tá? Estados Unidos e China são rivais, mas se tornam cada vez mais colaboradores. Então, aparentemente, eles estão brigando, mas no fundo eles estão colaborando. Então, esse Emanuel Wallerstein, tá? Esse cara aqui, me parece que o cara é muito inteligente, não achei nada errado no artigo dele. O relacionamento entre China e Estados Unidos é assunto importante para as classes falastronas, blogueiros, mídia, políticos, burocratas internacionais. Suas análises, em geral, descrevem a relação entre uma superpotência em declínio, os Estados Unidos, e um país emergente em rápida ascensão, a China. Tá? É exatamente o que eu faço também. No mundo ocidental, o relacionamento é quase sempre definido de maneira negativa, com a China vista como ameaça. Mas ameaça a quem? Em que sentido? Bom, se a China é vista como ameaça, eu não sei. Para mim, a China é uma grande coisa para o Brasil e é ela que está provocando o nosso novo milagre econômico. É claro que, quando o Partido Comunista conquistou a China, chineses e americanos pareciam ter se transformado em ferozes inimigos. Na Guerra da Coreia, combateram de lados opostos. Então, os Estados Unidos, para não deixar o bloco comunista dominar o mundo, ficou contra o comunismo, e lá na China, inclusive, e lá os comunistas ganharam. Mesmo assim, pouco depois, o presidente Richard Nixon fez sua famosa visita a Pequim e estabeleceu uma aliança prática contra a União Soviética. Isso aqui eu venho falando para vocês há muito tempo. O livro que melhor descreve isso aqui é sobre a China, do Henry Kissinger. O Henry Kissinger foi quem negociou para o Nixon esse acordo. Tá? Isso aqui é tudo verdade. Como parte do seu acordo, os Estados Unidos romperam suas relações diplomáticas com Taiwan, que ainda que tenha mantido sua garantia de proteger o país contra a invasão chinesa. Totalmente correto. Embora o colapso da União Soviética tenha tornado irrelevante a aliança, o relacionamento não mudou na prática. Na verdade, eles se aproximaram ainda mais. Isso aqui no início, os Estados Unidos tentou fazer a contenção da China. Logo depois da Praça Tiananmen, os Estados Unidos tentou isolar a China, impedir que a China crescesse. Só que como haviam muitas empresas americanas na China e os empresários americanos não apoiaram a atitude do presidente, ele se viu obrigado a voltar atrás e deixar a China comercializar com o mundo e com os Estados Unidos. A situação em que o mundo se encontra hoje envolve um grande superávit chinês com os Estados Unidos, e boa parte desse excedente rumo para os títulos do Tesouro americano, o que ajuda a garantir a capacidade de Washington para continuar a investir recursos pesados em suas múltiplas atividades militares e se manter como bom comprador de produtos chineses. Então, em suma, é a China que está financiando a guerra dos Estados Unidos. Se a China cortar o financiamento, os Estados Unidos ficam como sem poder fazer guerra. Ocasionalmente, os dois governos adotam retórica áspera. Ainda assim, nunca é muito sábio prestar atenção à retórica. Então, gente, uma coisa é a retórica, a outra é a ação. Eu não analiso os políticos pelo que eles falam, eu analiso pelo que eles fazem. É essa que é a atitude sábia. Quem presta atenção às palavras acaba errando. Nos assuntos globais, a retórica em geral tem por intento primário exercer efeito político no país da qual se origina. Ou seja, quando um presidente dos Estados Unidos fala contra a China, ele não está falando para a China, ele está falando para o público interno. Assim como o dirigente chinês fala mal dos Estados Unidos, ele está falando para o seu público interno e não para os Estados Unidos. Quando ele vai falar para um outro país, ele pega e usa a diplomacia, eles negociam e resolvem, eles não falam em público. Em vez de refletir a verdadeira política com relação ao país contra o qual é dirigida. Então, a gente tem que ser inteligente para saber distinguir o que é retórica e o que é ação. As ações dos países merecem mais atenção. É exatamente o que eu estou falando. Atentem ao seguinte: em 2001, um pouco antes do 11 de setembro, um avião chinês e um avião norte-americano colidiram ao largo da ilha de Hainan. O avião norte-americano provavelmente estava espionando a China. Alguns políticos dos Estados Unidos apelaram por resposta militar. O presidente George W. Bush discordou, mais ou menos se desculpou com os chineses e obteve a restituição do avião e a libertação dos 24 aviadores americanos capturados. Eu não sei se foi esse caso aqui não, mas o Fernando Henrique Cardoso relata um caso que ele ajudou a resolver. O presidente dos Estados Unidos pediu para o Fernando Henrique interferir lá com a China para ajudar a tirar o pessoal que estava lá preso. Não sei se é esse caso não, só se tiver mais de um.
Nos diversos esforços americanos para obter apoio da ONU, as ações do país em diversas arenas, os chineses muitas vezes dissentiram, mas jamais vetaram uma resolução dos Estados Unidos. Então, quer dizer, faz aquele jogo de cena, tá? Mas no que interessa mesmo, não aprova, mas também não veta. Tem um proposto diretamente. A cautela, ou seja, a China nunca vetou os Estados Unidos na ONU, que é o que está falando aqui. A cautela de parte a parte parece vir sendo a atitude preferencial, a despeito da retórica. Então eles falam uma coisa, tá? Mas eles falam como se fossem inimigos, mas agem como se fossem amigos. Desde Henry Kissinger, tá? Desde o comunicado de Xangai. Assim, em que ponto estamos? A China, com todas as grandes potências atuais, tem uma política externa multifacetada, que abarca todas as regiões do planeta. Creio que a prioridade número 1 seja o relacionamento com o Japão e as duas Coreias. A China é forte, sim, mas seria muito mais caso fizesse parte de uma confederação do Nordeste Asiático. Já pensou isso aqui, gente? A Japão, duas Coreias e mais a China, e mais aqueles paizinhos lá, isso aqui vai dar uma potência. China e Japão precisam um do outro. Primeiro, como parceiros econômicos. Segundo, para garantir que não haja confronto militar entre eles. A despeito de ocasionais desentendimentos causados por sentimentos nacionalistas, os dois países vêm avançando na direção. Ou seja, o Japão e a China estão ficando mais amigos também. Para a Coreia do Sul, a China serve como elemento crucial na contenção dos norte-coreanos. No caso da China, a instabilidade na Coreia do Norte poderia significar ameaça imediata à sua fronteira. Então foi por isso que a China combateu os Estados Unidos na Guerra da Coreia. Por quê? Porque ela entende que a Coreia do Norte é como se fosse uma defesa para não ter invasão ali pelo lado do Japão, da Coreia e dos Estados Unidos. Quanto à percepção americana desses desdobramentos, não seria razoável supor que o país está tentando aceitar uma confederação do Nordeste Asiático enquanto essa se desenvolve. Seria possível analisar a presença militar dos Estados Unidos no Nordeste, no Sudeste e no Sul da Ásia, não como uma postura militar séria, e sim como manobra de negociação no jogo geopolítico, que se desenrolará ao longo dos próximos 10 anos. Então, nesses 10 anos, muita coisa vai acontecer. China e Estados Unidos são rivais? Sim, em certa medida. Já são inimigos? Não, não são inimigos, são colaboradores. Já colaboraram em grau maior do que admite e o farão em escala muito maior à medida que a década avança. Eu concordo plenamente com o Immanuel, tá? O cara é autor do livro O Declínio do Poder Americano, os Estados Unidos em um Mundo Caótico. Eu não sei se eu já li isso. Eu acho que eu tenho um livro desse cara aqui, eu tenho que ver. Qualquer coisa tem que comprar esse livro. Falou, moçada?